Impedimento ou privilégio? O STF, os escritórios de família e o Brasil surreal. Você sabia que no Brasil, um juiz pode julgar um processo onde o cliente é atendido, ainda que em outro caso, pelo escritório de advocacia da esposa, do irmão, do genro, e isso não será mais considerado impedimento? Pois é, pode parecer absurdo, e é. Mas foi exatamente isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal no final de agosto de 2023. Na prática, os ministros do STF derrubaram o artigo 144, inciso 8, do Código de Processo Civil, que previa o impedimento do juiz nos casos em que uma das partes fosse cliente de escritório de advocacia de familiar até o 3º grau, ainda que o advogado atuante no processo fosse outro. Em outras palavras, se o réu, por exemplo, é cliente do escritório do cunhado do juiz, ele pode continuar julgando normalmente. E o argumento que venceu essa tese? Vamos lá. O que decidiu o STF? A ação foi proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que alegou que a regra do CPC era desproporcional e impraticável. A maioria do STF, liderada pelo ministro Gilmar Mendes, acatou esse entendimento. Acompanharam ele os ministros Toffoli, Fux, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, Zanin e André Mendonça. Votaram contra essa interpretação, ou seja, a favor da manutenção da regra, os ministros Edson Fachin, relator, Barroso, Rosa Weber e Carmen Lúcia. E quais foram os argumentos dos ministros que derrubaram a regra? Argumento número 1. O juiz não tem como saber quem é cliente do escritório do parente. Esse é, talvez, o argumento mais frágil e constrangedor da decisão. A tese diz que o juiz não tem como saber se uma parte do processo é cliente de um escritório de parente, porque essa informação não está nos autos. Mas convenhamos, qualquer juiz sabe quem são os sócios do escritório da esposa, do filho ou do cunhado. É evidente que, ao bater o olho no processo e ver o nome da parte e do advogado, o juiz já reconhece se há ligação familiar ou não. Esse argumento ignora a realidade prática da advocacia, especialmente nos grandes centros, onde os escritórios são públicos, notórios e muitas vezes envolvem ministros, ex-ministros, filhos de ministros ou parentes próximos, mais ainda que escritório de advocacia que não tem timbre ou marca digital nos folhos eletrônicos. Portanto, a afirmação é tosca e ridícula. O juiz sabe exatamente, no momento em que abre o processo, se o requerente ou requerido é cliente do escritório da família. Argumento número 2. Isso poderia ser usado como estratégia pelas partes para escolher o juiz. Outro argumento apresentado foi que a regra permitiria que as partes manipulassem o julgamento, impedindo certos juízes e tentando influenciar quem julga o processo. Ora, essa lógica é inversão total da responsabilidade. O Instituto do Impedimento existe para proteger o processo da parcialidade, não para proteger o juiz da desconfiança. Se um juiz tem um parente com interesse financeiro indireto no resultado do processo, é obrigação dele se afastar, e não obrigação da parte se calar para não parecer estratégica. Além disso, se a parte tentar manipular a distribuição, isso pode ser verificado e punido. Mas eliminar o impedimento preventivamente é jogar fora a trava ética por medo de um eventual abuso. Argumento número 3. Em tribunais superiores, o julgamento é técnico e não se trata de fatos, mas de precedentes. Esse argumento parte de uma visão ingênua ou cínica do que é julgar nos tribunais superiores. Sim, os ministros julgam teses jurídicas, mas o impacto econômico, político e até midiático de uma decisão pode beneficiar diretamente um escritório de advocacia envolvido com a família de um ministro. Se o juiz interpreta a norma de modo sutilmente favorável ao cliente do escritório do genro, por exemplo, quem se beneficia? O próprio escritório, que reforça seu prestígio e atrai novos clientes. Ou seja, o conflito de interesse existe sim, e a influência pode ser indireta, mas muito real. E o argumento que ficou de fora, a moralidade pública. O argumento que não foi debatido, porque talvez seja óbvio demais, é o efeito devastador que isso causa na confiança da população no judiciário.
Em tempos de censura, perseguições políticas, prisões preventivas indefinidas e decisões monocráticas que anulam leis inteiras, o STF ainda acha razoável permitir que juízes julguem casos com vínculos econômicos indiretos com suas famílias? Qualquer servidor público estaria impedido numa situação como essa. Qualquer fiscal, qualquer conselheiro de Tribunal de Contas. Por que um juiz não estaria? Brasil. Um país onde juiz pode julgar cliente da própria família. Narrador. A decisão do STF cria um perigoso precedente, o enfraquecimento da imparcialidade objetiva. A Constituição Federal, no artigo 5º, garante o princípio do devido processo legal e do juiz natural, ou seja, um julgamento isento, imparcial e não manipulado. Ao remover essa barreira ética, o STF protege os seus próprios pares. Afinal, muitos ministros têm parentes atuando em grandes bancas de advocacia. E lá fora, o mundo começa a reagir. Nos Estados Unidos, parlamentares do Congresso começaram a cobrar explicações sobre os abusos de autoridade cometidos por ministros do STF brasileiro, especialmente Alexandre de Moraes, por violações à liberdade de expressão, perseguição política e censura de jornalistas exilados, como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. Enquanto isso, no Brasil, temos uma Suprema Corte que derruba leis aprovadas no Congresso por decisão monocrática. Prende deputados eleitos por palavras. Instaura inquéritos de ofício, sem provocação do MP. E agora permite que juízes julguem casos com ligação econômica indireta com seus próprios familiares. A conclusão é que não é mais sobre leis, é sobre poder. O que estamos vendo é a consolidação de uma elite togada, que atua acima da Constituição, acima da moralidade pública e fora de qualquer controle institucional. O problema não é só jurídico, é ético, político e civilizacional. Porque quando quem julga tem interesse no resultado, não existe mais justiça, existe privilégio. E quando a Suprema Corte do país se coloca acima da própria Constituição, quem defende o cidadão? Esse é o Brasil de hoje. Um país onde o silêncio da toga ecoa mais alto do que a voz do povo. Mas ainda é possível resistir. E tudo começa com a verdade sendo dita. Sem medo, sem censura. Se você achou esse conteúdo importante, compartilhe. Acordar o Brasil é urgente.